Começou. Bom dia a todos. Hoje é dia 20 de julho de 2021. Nossa primeira aula de Física Geral Experimental 1, com a turma de licenciatura em Química do primeiro ano. Então, estou aqui com a professora Jamile, né? Eu sou o professor Olavo. Nós dois seremos os docentes dessa disciplina, a gente que vai ministrar essa disciplina esse semestre. E hoje nós vamos fazer uma apresentação da disciplina em si, né? Vamos mostrar os temas que serão abordados, né? Os tópicos que serão abordados, carga horária, cronograma, métodos de avaliação, bibliografia, etc. Tá? E aí, então, como alguns de vocês não conseguiram acesso, vocês que podem estar ouvindo, né, ao Teams. Então, como eu combinei aqui com a Carolina e com a Dana, as alunas que estão aqui presentes, eu vou disponibilizar isso no meu canal do YouTube e vou passar para elas o link e elas vão distribuir para vocês. Quer dizer, a partir do momento que vocês estão assistindo, vocês já receberam o link, então não faz sentido o que eu falei, mas tudo bem. Enfim, e aí o importante é que vocês consigam, então, já se cadastrarem pela chave que eu enviei, né, a chave que foi enviada por Francisco, o coordenador, ele distribuiu para vocês, que vocês se cadastrem aí no nosso grupo, né, na nossa equipe do Teams, para que a semana que vem a gente consiga já iniciar com os conteúdos, tá? Essa semana a gente não vai ter nenhum conteúdo, então é só a apresentação da disciplina em si. Jamile, quer se apresentar? Bom, eu sou a professora Jamile, eu acho que alguns já me conhecem, né, da disciplina anterior de Fundamentos das Ciências Experimentais. Eu vou assumir a disciplina com o professor Olavo, o Olavo vai começar com vocês, eu vou entrar em outubro com o finalzinho da disciplina, né? A gente fala um pouquinho mais disso para frente, para não dar spoiler dos conteúdos. Mas é isso, estamos aí de novo. Maravilha. Jamile, então agora eu vou fazer a apresentação, tá? Certo. E aí, eu sei que você tem aula daqui a pouco, se precisar depois sair por causa da aula, tá? Ok. Fica à vontade, tá bom? Tá, joia. Eu só gostaria que alguém confirmasse que está enxergando aqui os slides. Tá aparecendo aqui para mim. Tá aparecendo. Tá, maravilha. Então, pessoal, então é isso. Vou fazer agora uma apresentação aqui do que nós vamos fazer esse semestre, tá? A Jamile vai estar por aí, qualquer coisa ela me corrige ou ela complementa. Então, a disciplina está aí, Física Geral Experimental, FI1, Q2, né? Tá aqui os nomes. E aqui embaixo, caso vocês precisem, já estão aqui os nossos e-mails também, né? O meu aqui, olavohmenin@ifsp.edu.br, e o da Jamile, jamile.neves@ifsp.edu.br, tá? Bom, a disciplina, pessoal, ela tem 5 aulas por semana, né, no formato original dela, que é o que está na ementa, ou seja, né, se fosse, no caso, presencial, que é o caso que a gente não está por enquanto, né, a gente teria 5 aulas por semana, ok? Isso dando um total de 95 aulas, né, considerando as 19 semanas, e com uma carga horária de 71,25 horas, ok? A gente, obviamente, não vai fazer 5 horas por semana, se for no caso remoto, que é o que a gente vai começar, né? Então, no caso remoto, a gente vai se limitar a fazer a aula síncrona, pelo menos da minha parte aqui vai ser sempre síncrona, aí, né? A não ser que tenha alguma eventualidade, aí alguma coisa que aconteça, mas será sempre síncrona no horário da terça-feira, das 8, mais ou menos, até as 9h30, 10 horas, tá? Estourando até 10 horas, mas normalmente até 9h30 a gente já termina. E aí então, eu vou te interromper um pouquinho, só para falar que quando eu assumir a disciplina vai continuar esse mesmo esquema, né? A aula na terça até 9h30, mais ou menos. Eu tenho uma outra aula 9h30, então de 8 horas até 9h30, quando eu assumir também continua valendo. Síncrona também, né? Sempre síncrona também. Tá, maravilha. Então, quer dizer, nosso curso vai ser sempre com aulas síncronas, né? Nessas terças-feiras. Lembrando que a aula síncrona é uma parte só
da aula total. Então, quer dizer, tem uma parte que é que vocês vão acabar fazendo em casa, naturalmente, né? De forma assíncrona, ok? Então, é importante que tudo isso seja feito, porque aí complementa todo o conteúdo, né? Então, a gente não pode se limitar só a essa 1h30 de aula por semana, não é isso, tá? Temos que lembrar que são 5 aulas por semana, mais os eventuais estudos, né, horários de estudo que vocês normalmente já teriam, tá ok? Bom, em relação a essas partes que serão assíncronas, aí eu vou acabar explicando já já para vocês como que vai ser, tá bom? Em termos de conteúdo, pessoal, a gente vai fazer a parte da mecânica da física, né? Então, quer dizer, a física, ela é extremamente gigante, né? Em termos, ela abrange uma imensidão de conteúdos possíveis que a gente possa estudar, né? Já que ela tenta descrever a natureza de uma forma bem ampla. Então, quer dizer, ela tem várias ramificações. E a mecânica talvez seja, normalmente, a que a gente começa primeiro em todo o curso de física, que é a parte que estuda o movimento dos objetos, em geral, né? Então, a mecânica é isso. É a parte da física que se preocupa com tentar entender, compreender, descrever os movimentos dos objetos. E quando eu falo movimento de objetos, pode ser de qualquer coisa, tá? Desde um átomo até um planeta, até uma galáxia, tá certo? Bom, no caso que a gente vai fazer aqui é estudar a mecânica clássica, especificamente a mecânica clássica, que é a mecânica newtoniana, né? Mecânica baseada nas leis de Newton, tá? E aí nós vamos ter o que aqui em termos de conteúdo? Basicamente 6 tópicos, claro que esses tópicos se ramificam, né? Então nós vamos ter, primeiro eu vou começar com medidas e sistemas de unidades, né? Basicamente conversão de unidades, falar de potência de 10, falar um pouco sobre múltiplos e submúltiplos e trabalhar com alguns probleminhas em relação a isso. Depois aí vem a física propriamente dita, assim, a mecânica mesmo, né? Que é a parte de cinemática, tá? Que é descrever os movimentos matematicamente. Então, primeiro, cinemática escalar, que é descrever os movimentos quando eles acontecem em uma única dimensão. Depois, a cinemática vetorial, já estendendo, então, para movimentos em 2 ou 3 dimensões, tá certo? Basicamente, esses 3 primeiros tópicos a gente vai ver como vocês vão ver comigo. E aí depois entra a parte da Jamile, né? A Jamile começa no tópico 4. Jamile pode descrever aí. E aí eu continuo com os temas de mecânica, né, com as leis de Newton, as aplicações das leis de Newton, trabalho, energia, conservação de energia e potência, e fechando aí a disciplina impulso, momento linear e conservação do momento linear e colisões com vocês no finalzinho da disciplina. Joia. E aí, pessoal, o cronograma é isso aqui, ó, tá? Um pouco mais detalhado, não vou, né, vou explicar tópico por tópico, porque isso vai estar no Moodle, quando o Moodle estiver disponível, tudo isso estará no Moodle, tudo que a gente colocar aqui praticamente vai estar no Moodle, tá? Mas só para vocês já se localizarem, de hoje, né, vamos pensar até no dia 25, na semana do dia 20 até o dia 25, né, será comigo, eu que seria o responsável por essa primeira parte, e aí nós já vamos ter uma primeira prova aqui sobre essa primeira metade do conteúdo, né, da disciplina, e aí a partir do dia 4 do 10, da semana que começa o dia 4 de 10, aí começa com a Jamile, tá? E aí também, né, depois tem mais uma prova. E finalmente o IFA lá em janeiro, em dezembro, né, caso quem precisar terá o IFA lá em dezembro, tá ok? Mas então depois vocês vão olhando que a gente vai tentar seguir dentro do possível esse cronograma, né? Claro que pode ter variações aqui dependendo de como que a coisa ande, tá? Mas a gente tenta seguir mais ou menos o que está aqui em termos de programação, tá ok? Bom, em termos agora de metodologia de ensino-aprendizagem, a gente vai abordar os conteúdos tanto por meio de aulas, vou pedir para vocês lerem livros didáticos, experimentos em laboratórios, que não, nesse caso a gente volte presencial, a gente não tem nada de certeza disso, mas se não voltar, a gente pode tratar via simuladores, né? Leitura de textos também, a gente pode sugerir que vocês leiam textos, artigos científicos, por exemplo, tá? Então, quer dizer, as aulas síncronas em si é apenas uma parte do curso, né? Depois, fora das aulas síncronas, vocês também têm um monte de trabalhos para fazer em casa. Trabalhos que quer dizer, né, tempos de estudo que vocês têm que se dedicar em casa,
tá? A gente vai usar o método chamado de sala de aula invertida. Vocês que são licenciandos vão começar a aprender várias metodologias de ensino, essa é uma delas, tá? A sala de aula invertida basicamente é aquela em que o estudante ele estuda previamente o conteúdo antes de começar antes da aula em si. Então a gente vai fazer isso. Toda semana eu vou, né, eu e a Jamile depois, nós vamos indicar para vocês o que você vai estudar e que esse conteúdo que vocês vão estudar será tratado na aula seguinte. Né? Então vocês vão estudar antes da aula em si. E na hora que chega na aula, fica já tendo uma noção do que será tratado, já trazem as dúvidas, né? A gente já fica bem mais fácil de você entender a aula em si, se você já leu o conteúdo antes, tá ok? As aulas síncronas acontecerão nas terças-feiras, né? Como a gente já comentei, eu coloquei das 8 às 10 aqui para estourar, né? Quer dizer, isso é um limite, tá bom? Mas normalmente 9h30, provavelmente a gente já vai ter finalizado, provavelmente, tá bom? Vou gravar todas as aulas, né? Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas no Moodle, quer dizer, o link no Moodle, mas as aulas elas estarão no Teams, né? Já vou alertar aqui a todos, eu solicito que vocês, dentro do possível, já baixem as aulas. Quando vocês forem assistir as aulas gravadas, já baixem nos seus dispositivos, porque o Teams ele vai estar com uma limitação de espaço. Então, pode ser que, à medida que esse espaço esteja no limite, algumas aulas vão ser perdidas e a gente não consegue mais ter acesso pelo Teams, tá? Então, é bom que vocês, ao assistirem as aulas, já baixem também, para garantir que elas fiquem com vocês, mesmo que não estejam no Teams, já está lá com vocês, ok? E aqui que é importante, né? Quer dizer, ao final de cada semana, cada aula síncrona que a gente tiver na terça-feira, aí o que a gente vai fazer? A gente vai indicar, né, alguns exercícios para vocês resolverem, tá certo? Normalmente são exercícios do próprio livro que a gente vai indicar. Daqui a pouco eu vou mostrar que livro que é. É um livro que tem disponível na Pearson, na biblioteca virtual da Pearson, tá? Então esses livros, vocês vão ter que resolver esses exercícios à mão, né, digitalizar e postar no Moodle até na semana seguinte, tá? Isso é muito importante. Então teve a aula hoje, por exemplo, hoje não vai ter exercício, mas vamos supor que tivesse. Teve a aula hoje, eu vou disponibilizar para vocês lá os exercícios que vocês têm que resolver, ok? Vocês vão resolver os exercícios, postar no Moodle até no início da aula seguinte. A partir do momento do início da aula seguinte, está travada a possibilidade de postagem. Por isso que eu aconselho fazer, não deixar para a última hora, porque dá problema, falta de energia, problema de internet, e aí depois já era, tá? Então tentem fazer o mais rápido possível, não deixe para a última hora, para vocês poderem postar no Moodle até no máximo no começo da aula seguinte, tá ok? Porque a ideia é exatamente que vocês façam isso para que na aula seguinte vocês já tenham, né, solidificado o conhecimento que foi dado na presente aula, para conseguir dar continuidade. Né? Os conteúdos da aula seguinte certamente vão ser, de alguma forma, baseados no que foi dado na aula anterior. Então, ao fazer o exercício, com certeza, até na aula seguinte, isso já garante que vocês comecem a aula seguinte já um pouco mais preparados. Ok? Muito bem. Então, além dos exercícios, aí eu vou também, a gente vai também apontar para vocês algumas sessões desse livro que vocês vão estudar para a próxima aula. Aí essas sessões elas vão ser assuntos que serão tratados na aula seguinte. Né? Os exercícios são relacionados à aula que está sendo dada agora. E as sessões do livro para ler já são as sessões do livro que vocês vão estudar para a aula seguinte. Entendeu? Que é aquela questão da sala de aula invertida. Então, toda semana a gente vai colocar isso para vocês. Exercícios a serem resolvidos e quais sessões do livro vocês vão ler. Tá ok? Tudo isso faz parte, né, daquele tempo de aula total que a gente tem, que seriam 5 aulas, mais o que vocês têm que estudar, além disso, para, né, ainda solidificar melhor os conteúdos. Tudo bem? Bom, pessoal, importantíssimo isso. Ó. Essas entregas dos exercícios, tá? No Moodle, semanalmente, elas vão contar para a nota, tá ok? Agora, muito importante, e também para a frequência, tá? A gente não vai fazer chamada, a gente não vai olhar a lista de frequência no Teams.
Porque a gente sabe que na situação que a gente está vivendo, tem gente que consegue assistir aula síncrona, tem gente que não consegue, porque tem problemas de internet, tem problemas de que está trabalhando nesse momento, porque precisou nesse momento crítico que a gente está vivendo, né? Então a gente sabe todas as condições aí, a gente não sabe, mas a gente pode imaginar que tem várias condições que não permite a pessoa, às vezes, de assistir a aula síncrona no horário que ela está sendo executada. Então, quer dizer, a gente não vai contar presença, que fique bem claro isso, ó. Não vamos contar presença na aula síncrona em si. Claro que é importante, dentro do possível que vocês conseguirem assistir, sempre é importante, tá? Porque é um momento que é síncrono, você pode tirar dúvida na hora, qualquer problema você pode parar, pedir para repetir, etc e tal, né? Mas não será contada a presença ela será contada exclusivamente a partir das entregas dos exercícios no Moodle, tá ok? Então que fique isso bem claro aqui, tá joia? Bom, como é que vão ser agora o sistema de avaliação? Então vamos lá, ela é uma avaliação contínua, né? Como assim? Ela será feita a partir dos exercícios que vocês vão entregar semanalmente, né? E também a partir de 2 provas. Então, cada entrega de exercícios no Moodle vai valer 1 ponto, ok? Nós vamos ter mais do que 10 semanas, com certeza, de entregas de exercício, com certeza. Acho que dá umas 14 ou 15, né, o que a gente contou, não foi, Jamile? Se eu não me engano. Acho que é 15. 15, né? Então, quer dizer, cada semana que você entregar o exercício, você ganha 1 ponto. Só que a gente vai limitar isso a 10 pontos. Não vai poder passar de 10, tá? Quer dizer, das 15 semanas que a gente vai ter de entrega de exercícios, dessas 15 nós vamos pegar 10 para contar como nota. As outras tem que continuar entregando, porque ali continua contando como presença, tá? Então, quer dizer, como nota, a gente vai limitar essas entregas a 10 pontos. Aí nós vamos ter 2 provas, tá? Tá tendo no cronograma lá as datas, inclusive. P1, P2, com máximo de 10 pontos cada também. Beleza? E a média final, simplesmente a média aritmética dessas 3 notas, né? Que é nota das provas mais a nota somadas dos exercícios entregues, cada uma dessas no máximo valendo 10, né? Prova e exercícios entregues. Ok? Quer dizer, no fundo, cada prova vale 33%, o exercício também 33% e a outra prova também 33,3333333 assim por diante por cento. Tá bom? É 1/3, né, do peso para cada atividade de nota. Beleza? Muito bem. Aí, para ser aprovado, o aluno deve ter frequência maior ou igual a 75% e nota final maior ou igual a 6. Todo mundo sabe disso já. E aí, se o aluno não conseguir nota maior que 6, estiver entre 4 e 6, né, com frequência de 75%, ele vai poder fazer o instrumento final de avaliação, que será uma prova valendo 10 pontos já no final do curso, abarcando todo o conteúdo do curso. E aí, para ser aprovado, ele tem que tirar uma nota maior ou igual a 6 no IFA. Tudo bem? Então, pessoal, é isso, né? Em termos de sistema de avaliação, é isso. Acho que é importantíssimo que vocês, os que estão aqui assistindo, né? A Haroldo entrou também aqui, acabei de ver. Tirem as dúvidas eventuais que vocês possam ter, ou até que seus colegas eventualmente possam ter, né? Se alguém tiver aí imaginando uma dúvida, pode tirar agora, a gente já vai esclarecendo, tá bom? Dúvida, Jamile, tá com dúvida, Jamile? Finge que você tem uma dúvida para o pessoal poder falar que tem dúvida também. Ai, meu Deus, não tenho Brincando, dúvida. Tudo bem, Carolina, Dana, Haroldo? Todo mundo entendendo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Pelo que eu vi, então não tem PCC com vocês. Oi, desculpa? PCC com vocês não tem. TCC? É isso que eu entendi ou não? Acho que é PCC, é a prática. Isso, é. PCC não tem PCC. Ah, tranquilo. Não, a gente não tem PCC, é isso, verdade. Tá? Então é isso, tá, gente? É de uma forma relativamente simples, o importante é manter a regularidade. Então eu vou insistir nisso, tá? Teve a aula, máximo meia hora, 1 hora depois já vai estar postado no Moodle os exercícios que é para fazer, as leituras que é para ser feito, tá? Então é muito importante. Faça os exercícios à mão, insisto nisso, tá? Digitalize, resolva os exercícios à mão, digitalize e poste no Moodle. Isso vai contar como já nota e presença. Postar até quando? Até no começo da aula da semana seguinte,
tá? Começou a aula semana seguinte, acabou. Não tem como postar mais. Então, não esperem para isso. E leiam os trechos do livro que a gente sugerir, né, para já ir preparado para a aula seguinte. Basicamente é isso. Tá bom? Ok. Pessoal, oi? Ok, sem beleza, Haroldo. Obrigado. Bom dia, Haroldo. Bom dia. Aqui, cara, agora é a bibliografia. Claro que lá na ementa, né, do curso, no PPC do curso, se vocês olharem, né, você tem várias bibliografias lá, ok? Agora aqui a gente escolhe uma, né, nessa situação que a gente está vivendo de aula remota, tá? A gente escolhe uma que vocês têm acesso fácil, que é pela biblioteca virtual da Pearson, tá bom? Então a gente escolheu essa coleção aqui, né, do Young and Friedman, tá? E aí você tem aí esse de Física 1, aí você vai escrever Física 2, etc e tal, Física 3, né? Mas esse aqui vocês conseguem acesso por esse link aqui, ó, tá bom? Então se vocês pegarem esse link aqui, eu não tenho como copiar, colar, colocar aqui, mas enfim, né? Vocês vão ter que fazer na mão mesmo. E aí isso será enviado, tá? Esses slides. Talvez lá você consiga fazer Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Direto. Mas com esse link aí você já vai direto para o livro. Você só tem que estar, se eu não me engano, tem que estar logado no Swap. Tudo bem? Também vocês podem acessar a partir já direto da biblioteca virtual lá pelo Swap. Então tá aqui, você vai lá no seu Swap, beleza? Em algum ponto lá para baixo, não sei, todo ano isso aqui muda a posição desses trecos aqui, tá? Então você vai ter lá a biblioteca Pergamo, né, que é do IF em geral, mas aí embaixo você tem Biblioteca Virtual Pearson, né? Você já deve conhecer. Clicou lá, você entra aqui, página inicial. Coloca lá Física no procurador, vai aparecer um monte de livro de Física, beleza? O nosso é esse aqui, ó. É isso, né? É esse aqui. Beleza? Olha, eu colei o link aqui no chat, tá? Você já tem ele aí? Maravilha. Uhum. Aí, ó, se alguém já quiser também passar para a turma depois esse link, tá? E já fica melhor para o pessoal estudar. Tudo bem? E aí, gente, não tem o que fazer. Né? Muito Red Bull, café, beleza? Estudar. Bom, basicamente, pessoal, para hoje, em termos de orientação geral, seria isso aqui. Vou parar aqui o compartilhamento. Então, e vou ficar à disposição para tirar as dúvidas agora, caso vocês tenham algum comentário para fazer, fiquem à vontade. Algum grilo? Cri. Acho tranquilo, viu, Dúvida professor? surge só na hora. Ah? Dúvida surge só na hora. Na hora H, né? Na hora H surge bastante dúvida. Mas tá fácil entender qual que é a proposta geral, né? Tá tranquilo, professor. Eu acho que sim, né? Assim, a gente não tenta complicar muito e tal, porque eu sei que é muita disciplina, entendeu? A gente é bastante consciente disso, né, Jamile? A gente não é aqueles professores que adoram falar, não, só existe a minha disciplina no universo, entendeu? Não. A gente sabe que existem outras e que vocês têm muitas coisas para fazer, tá bom? Só que tem que se dedicar também, né? Não é assim também, tá bom? Turma, então assim, eu gostaria muito que tivesse mais gente na aula hoje para a gente poder tirar as dúvidas. Espero que fique claro. Na próxima aula, se tiver dúvida, claro que a gente volta a conversar, mas na próxima aula eu já gostaria de começar realmente os conteúdos, tá? Para que a gente também não fique muito atrasando na programação, tá certo? Eu vou então parar a gravação. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar para ficar gravado, tem mais alguma coisa, Jamile, que você queira que fique gravado para a turma? Não, acho que não, né? Só isso mesmo. Acho que eu... Deixa eu parar aqui, só um segundinho.